Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um vídeo sobre o nosso gigante da colina. E nessa primeira edição dessa quarta-feira, o vídeo será um pouquinho diferente, né? Eu sei que tem muito torcedor do Vasco que está bastante desacreditado em relação ao acesso. A gente sabe que é uma missão muito difícil, né? Eu mesmo já falei aqui no canal diversas vezes que é uma missão muito difícil. Eu, em alguns momentos, também fico bastante desacreditado, mas a gente, como torcedor, não tem muito o que fazer, né? O torcedor tem que torcer e a gente torce para que dê certo. É difícil? É difícil, mas não é impossível. Outros times já conseguiram fazer o que o Vasco tem que fazer nessa reta final. 3 equipes já conseguiram o acesso estando numa situação semelhante ao do Vasco na 29ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. E é isso que eu vou mostrar nesse vídeo aqui. Você que quer motivo para ficar confiante, motivo para voltar a acreditar, você está no lugar certo. Vamos aqui mostrar essas 3 campanhas de times que estavam ali na mesma situação do Vasco, nessa mesma rodada, e que conseguiram subir no final da temporada. Então, depois da vinheta a gente começa a falar sobre isso. Antes da vinheta, conto com você deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal. Estamos quase batendo os 149 mil vascaínos, então se inscreva, dá essa moral aí e ajude o canal a atingir essa marca. Tamo junto, rodou a vinheta. Então, bora lá, meus amigos, começando aqui mais um vídeo no canal. E bom, neste momento o Vasco é o 8º colocado da Série B do Campeonato Brasileiro. Estamos na 29ª rodada. O Vasco tem 43 pontos e tem 5 pontos a menos do que o 4º colocado, né? Tá 5 pontos ali atrás do G4. E todo vascaíno, né, tá aí desesperado, fazendo conta, indo no simulador do Globoesporte.com ou de outros sites, né, para fazer ali os resultados. Eu até aqui no canal fiz um vídeo, né, simulando os resultados, o que o Vasco precisa fazer. É muito difícil, né? O Vasco tem uma missão muito difícil. Não estou aqui para enganar o torcedor. O Vasco tem que fazer uma campanha irretocável nessa reta final. Ganhar pelo menos 6 jogos. O ideal, ganhar 7. E perder no máximo 1 ou 2. Né? O Vasco não tem mais o direito de errar aí nessa campanha de reta final de Brasileiro Série B. Mas é uma missão que, apesar de ser muito difícil, não é impossível. Vou trazer aqui agora um levantamento feito pelo jornalista Joel Silva, do site Jogada 10. Inclusive, eu vou deixar esse link da matéria na descrição desse vídeo, que lá vai ter mais detalhes que você pode acessar e conferir, pode ler, pode divulgar também para os seus amigos, dar uma moral para o site, né, que é um site muito bacana, que fala não só sobre o Vasco, mas também sobre o futebol brasileiro. E vamos mostrar aqui esse levantamento, né? Desde que a Série B é disputada nesse formato, de 2006 para cá, 3 equipes que estavam numa situação semelhante à do Vasco conseguiram subir para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O exemplo mais recente é o do Bahia, na Série B de 2016. Na 29ª rodada da Série B de 2016, o Bahia tinha 43 pontos, tinha 5 pontos a menos do que o 4º colocado. Situação semelhante, situação igualzinha à do Vasco. A única diferença é que o Bahia ocupava a 7ª colocação naquele momento e atualmente o Vasco é o 8º colocado. Nas últimas 9 rodadas, o Bahia conseguiu vencer 6, empatou 2 e perdeu apenas uma partida, somando 20 pontos naquela reta final. O Bahia terminou na 4ª colocação com 63 pontos. Então, nos 9 jogos que restavam, o Bahia, que estava numa situação semelhante à do Vasco, o Bahia conseguiu 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Subiu com 63 pontos. Um outro exemplo é na Série B de 2013. O Figueirense, na mesma 29ª rodada, tinha os mesmos 43 pontos do Vasco. Porém, a diferença para o 4º colocado, para o G4, era de 4 pontos. Entretanto, o time catarinense estava na 9ª colocação, né? Uma posição abaixo do que o Vasco está atualmente. Nas 9 rodadas finais, o Figueirense conseguiu somar 17 pontos, 3 a menos do que o Bahia, né? O exemplo que a gente citou aqui anteriormente, que somou 20. O Figueirense somou 17 pontos,
sendo 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Subiu na 4ª colocação com 60 pontos. Bom, pontuação baixa, hein? Na Série B aqui de 2013, a pontuação foi baixa, o Figueirense conseguiu subir com 60 pontos. Já em 2011, outro exemplo foi o Sport Recife, que conseguiu também tirar essa diferença de 5 pontos e conquistou o acesso. Porém, naquele momento, o Sport Recife somava 44 pontos. Tinha 1 ponto a mais do que o Vasco tem atualmente, mas a diferença para o 4º colocado também era de 5 pontos. Nas 9 rodadas finais, o Sport fez a mesma campanha que fez o Figueirense. Somou 17 pontos, com 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Conseguiu subir também na 4ª colocação, com 61 pontos. Então, esses foram os 3 exemplos de clubes que estavam na 29ª rodada, na mesma situação que o Vasco, né? Situação bastante semelhante, mudando ali uma coisinha ou outra e que conseguiram subir para a 1ª divisão. Então, vamos recapitular aqui. Em 2016, está aí na tela, subiram o Atlético Goianiense 76 pontos, o Avaí com 66 pontos, o Vasco com 65 pontos e o Bahia na 4ª colocação com 63 pontos. Após a 29ª rodada, o Bahia tinha 43 pontos e ocupava a 7ª colocação. A diferença para o 4º colocado, que naquele momento era o Londrina, era de 5 pontos, a mesma distância que o Vasco tem agora. Em 2013, o G4 terminou assim: o Palmeiras 79, a Chapecoense 72, o Sport 63 e o Figueirense 60 pontos. Na 29ª rodada, o Figueirense tinha 43 pontos e ocupava a 9ª colocação. Tinha ali 4 pontos a menos do que o Avaí, que era o 4º colocado. E fechando a lista, em 2011, a Portuguesa tinha 81 pontos, terminou com 81 pontos, né? O Náutico fez 64, a Ponte 63 e o Sport 61 pontos na 4ª colocação. Na 29ª rodada, o Sport tinha 44 pontos e ocupava a 6ª colocação. A diferença para o 4º colocado naquele momento também era de 5 pontos. Então, esses foram os clubes, né, que conseguiram, na mesma situação que o Vasco, o acesso. Então, é uma missão que é muito difícil, a gente sabe que é muito difícil. O Vasco vai ter que fazer uma campanha aí bastante semelhante a essas, né? Nas últimas 9 partidas, vencer 5, vencer 6, o ideal seria vencer 6 ou 7, né? Talvez 5 nesse ano não dê, porque eu acho que a nota de corte está um pouquinho maior. Então acho que o ideal seria vencer 6 ou 7, vencer 6 e empatar 2, vencer 7, empatar 1 e perder outra, enfim, é uma campanha que vai ter que ser mais ou menos por aí. Muito difícil, mas aqui outros clubes já conseguiram, então o Vasco também pode conseguir. Enfim, no mais é isso, galera. Tentei trazer aqui um vídeo um pouquinho diferente dessa vez, né? Mostrando um pouquinho aí de estatística, de história. Peço mais uma vez para você ir lá no site Jogada 10. Vou deixar o link aí na descrição. A reportagem foi do Joel Silva. Tem mais alguns detalhes lá sobre essas equipes que conseguiram fazer o que o Vasco precisa fazer. E também é uma forma de você dar uma moral para o site, né? Que é sempre muito importante aí ajudar os criadores de conteúdo. Tamo junto. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!